Graça e paz. Vamos iniciar aqui o nosso estudo. Semana passada a gente viu o quê? Quem estava aí? Algo que o nosso irmão Walter conhece muito bem. Rodrigão também. Obra. A obra do Espírito Santo, né? O que ele faz em nós, convence, ensina, guia, entre outras, né, coisas que somente ele pode fazer por nós. Nós mesmos não podemos fazer um pelo outro. Né? Hoje nós vamos ver sobre a habitação do Espírito Santo, que também é uma obra dele. Como nós vimos semana passada, um pouquinho só. Agora a gente vai ver mais. Né? Vamos orar antes? Agradecer ao Senhor por mais um dia, teu cuidado. Senhor, nós queremos te louvar nesta noite, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Agradecemos ao Senhor pelo teu Espírito Santo que está conosco, Deus. Desde o levantar até o deitar, ele está conosco, Deus. Enquanto dormimos, ele está conosco, Deus. Nós louvamos o nome do Senhor, Deus. Pedimos que o Senhor nos dê graça, entendimento, para tudo que iremos aprender nessa noite aqui, seja praticado em nossa vida diária, meu Pai. No nome de Jesus. Amém. Então, o que consiste a habitação do Espírito Santo? Olha só. Vamos abrir Romanos, capítulo 8, versículos 10 e 11. Romanos 8, versículo 10 e 11. E vai dizer o seguinte: se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então nós podemos ver a Trindade envolvida aqui. Jesus, né? Quem é aquele que ressuscitou a Jesus dos mortos? Deus Pai e o Espírito Santo. Então, podemos ver aqui que a experiência cristã, independente de tempo. Eu tenho 20 anos de cristão, tenho 5 anos de cristão. Toda a experiência cristã ela é marcada pela presença e atividade do Espírito Santo. Não pode haver, como já falamos aqui, crente que não tenha a presença do Espírito Santo. Né? Então, esse crente, ou ele pode ter dois caminhos na sua vida. Romanos capítulo 8, mais um pouquinho para frente aí, vai nos dizer isso, do versículo 12 em diante. Ou ele está na carne, ou ele está no Espírito. Os dois ao mesmo tempo não é possível. Como nós falamos aqui domingo passado, né? Aquele que acha que pode ter a nova vida, mas ainda viver os antigos costumes da velha vida, ele está enganado. Ou ele está na carne, ou ele está no Espírito. Então, a habitação do Espírito Santo no cristão o faz propriedade de Cristo e o torna participante da natureza divina. Meu corpo, minhas regras não existem para quem é cristão. O corpo é de quem? É de Deus. O Espírito é do Senhor. Então, nós passamos a viver não segundo o nosso controle mais, mas segundo o controle do nosso Senhor. Os nossos desejos devem ser desejos do Senhor. As nossas ações devem ser ações que refletem a glória ao Senhor. Nossos olhares, entre outras coisas, devem fazer parte da vontade de Deus. Então, a habitação do Espírito Santo, o que ela é? É a ação pela qual Deus toma residência permanente no corpo de um crente em Jesus Cristo. Lembra que semana passada nós falamos que há algumas denominações que nós até consideramos seitas, que acham que eu posso ter o Espírito Santo hoje, mas daqui a 2 horas eu posso não ter. Basta eu ter pecado. Então pequei e o Espírito Santo foi embora.
Pedi para ele voltar, ele voltou. Pequei novamente, o Espírito Santo foi embora. E aí ficava nessa ida e vinda, né? A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo toma residência permanente na vida do cristão. Ele está ali e não sai mais. Agora, se ele vai estar alegre, triste, são características humanas, e a Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, por exemplo, né? Se ele vai estar apagado ou se vai estar refletindo, aí depende de quem? Depende de nós. Depende da nossa ação, da nossa vida como cristão. Indo lá para o Antigo Testamento, olha só. Essa ideia aqui. O Espírito ia e vinha capacitando-os para um certo serviço, mas não necessariamente permanecendo com eles. Vamos ver só 2 textos desses que estão na tela aí. Ó. Juízes, capítulo 15. Alguém abre Juízes 15, 14, fazendo o favor. E o outro lá em Ezequiel 11, 5. Juízes 15, 14 e Ezequiel 11, 5. Olha aqui, o Espírito Santo capacitou Sansão aqui para poder vencer os seus inimigos, né? Mas logo depois, o Espírito Santo não estava mais com ele, né? Tomou uma queixada de jumento, olha aí, ó, né? E feriu com ela 1000 homens. Né? Depois ele sai de Sansão e volta lá quando o Sansão pede ajuda a Deus, o Espírito Santo dá ajuda a ele, e ele cego ali consegue derrubar as pilastras do local. Agora Ezequiel 11, 5. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse: fala, assim diz o Senhor, assim tem dito, ó casa de Israel, porque quando as coisas surgem à mente, eu as conheço. Olha, caiu sobre mim o Espírito Santo, quem me habilitou a falar. Era isso que acontecia com os profetas. Os profetas não falavam da sua mente, ou falavam o que eles queriam falar. Né? Eles eram capacitados pelo Espírito Santo de Deus para poder levar uma mensagem ao povo. Então era essa ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Ia e vinha, capacitando para uma certa tarefa, e depois se retirava dele, né? Salmo 51 vai dizer que o salmista, né, não retire de mim teu espírito, né? Então era essa a ação do Espírito Santo, né? Jesus revelou aos seus discípulos um novo papel, olha aqui, ó, que o Espírito Santo da verdade iria desempenhar em suas vidas. Que papel era esse? Está lá em João, olha aí, ó. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Que papel é esse agora do Espírito Santo? Né? É de nós podermos conhecer a ele. Mas por que nós podemos conhecer o Espírito Santo? Porque ele habita, né, em nós. Só é possível conhecer o Espírito Santo por causa disso. Né? Não seria possível se ele viesse e se retirasse. Não haveria intimidade, não haveria conhecimento. Né? Paulo escreveu em 1 Coríntios: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, essa expressão aqui, comprados por preço, né, é o que habilita o Espírito Santo a estar conosco e não se retirar mais, porque um preço foi pago para que pudesse acontecer isso. Nós vamos ver um pouquinho para frente, olha aí, ó. O fato de que o corpo do crente é comparado a um santuário, né? O santuário era o quê? Um lugar sagrado. Não havia profanação no santuário. Onde o Espírito Santo vive,
nos ajuda a entender de que a habitação do Espírito Santo realmente se trata, né, dentro desse contexto aí de 1 Coríntios. Então, nosso corpo é o quê? Santuário de Deus. Por que ele é santuário de Deus? Porque o Espírito Santo habita nele. Não habita mais nós mesmos, habita o Espírito Santo de Deus. Então, a palavra santuário, olha aí, ó, significado no Antigo Testamento. Era o Santo dos Santos. Você entrava lá, tinha as partes do santuário, do tabernáculo, né? Então, dentro desse santuário, era onde a presença de Deus aparecia em uma nuvem. E encontrava ali o sumo sacerdote, que era o único habilitado para poder entrar naquele lugar. E ele ia lá o quê? Uma vez por ano. O que ele fazia lá nesse santuário? No dia da expiação, tinha um dia. No dia da expiação, esse sumo sacerdote, né, que hoje é simbolizado na figura do pastor, por exemplo, trazia o sangue de um animal morto e o espargia sobre o propiciatório da Arca da Aliança. Né? Então, era assim que Deus concedia perdão ao povo, habilitando o sacerdote para que pudesse fazer isso em prol do povo. Né? Então, imagine se hoje ainda fosse assim. Isso aqui que está acontecendo hoje, né, não poderia acontecer, por exemplo. Teria que estar um sacerdote uma vez por ano, olha só, para perdoar pecados. Então, graças a Jesus que o caminho foi aberto, nós temos agora livre acesso ao Pai. Hoje não há um templo judaico em Jerusalém. E os sacrifícios de animais cessaram. Né? Onde templo judaico, né, templo há em Jerusalém. Não há mais aquele templo, né, onde só se havia adoração naquele lugar. Né? Mas o crente em Jesus Cristo tornou-se o santuário do Espírito Santo. Nós precisamos matar animais agora? Né? Mas nós precisamos matar alguma coisa. Matar a nós mesmos. Né? Matar o nosso eu, né? Tornou-se santuário do Espírito Santo, já que ele tem sido santificado e perdoado, agora não é mais por animais, agora é pelo sangue de Jesus. Olha o que está escrito em Efésios lá, 1:7. Versículo 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, está falando de Jesus, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Então, é o sangue de Jesus que habilita que o Espírito Santo habite dentro de nós. Então, o crente, o cristão, torna-se a habitação do Espírito Santo de Deus. Está lá. Agora, se está quente, morno, frio, alegre, triste, né? Aí depende de nós. Né? Então, mas não somente o Espírito Santo está lá, é uma obra completa, como nós vimos lá no texto de Romanos, do Espírito de Deus e de Jesus. Então, primeira coisa, olha só, a habitação do Espírito, o que é que significa? É sinal da união com Cristo. O ímpio pode ter o Espírito Santo? Não pode. Né? Porque não foi unido a Jesus. Não entregou sua vida a Jesus. Então, o que isso significa? É na habitação do Espírito Santo que se estabelece a união com Cristo. O mesmo texto do livro de Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 21, vai nos dizer isso. Né? Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Espírito com letra maiúscula aí, ó. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora,
aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Olha aqui, mas Paulo diz que há um espírito no homem interior, lá dentro. Né? Não é no homem exterior, é lá dentro, no homem interior. Então não pode haver quem tem só o Pai e não tem o Filho. Né? Ah, eu creio em Deus. Né? Crer, diabo também crê. Né? Mas não vive por Jesus. Né? Então essa pessoa não tem nem a Deus, não tem nem a Jesus. Né? Nem assim o Espírito Santo. Né? Porque é uma obra completa. Não existe crente sem a presença de Cristo nele. Então, entregou a vida de Jesus a Jesus, foi unido a Jesus, o Espírito Santo habita permanentemente dele, por causa dessa união com Cristo. Então, a pessoa que é habitada por Cristo não é mais de si mesmo. Não pertence, lembra que Paulo falou lá em Gálatas 2? Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, não existe mais você. Agora você é um filho de Deus. Você tem a quem agradar. Quando nós não temos a Jesus, nós vivemos por nós mesmos. Nós fazemos o que queremos, comemos o que queremos, olhamos para onde queremos, vivemos da forma que queremos. Com Jesus o negócio é diferente. É segundo a vontade dele, não é mais a nossa vontade. Então tornou-se propriedade de Cristo. Lembra lá, comprados, lá de 1 Coríntios? É isso aqui. Cristo nos comprou e agora nós somos propriedade dele. Membros de Cristo, do corpo de Cristo. Né? Então, o ato de comprar, quando você vai lá, né? O ato de comprar um objeto, você paga por ele, você tem o direito de usar ele da forma que você bem entender. Né? Aí é com você. Né? A mesma coisa acontece aqui. Né? Nós somos adquiridos, nós somos comprados. Agora nós somos propriedades de Jesus, nós não somos mais propriedades nossas. Nem do nosso pai, né? Sou filho de fulano, filho de ciclano. Né? Nem os nossos filhos aí, os menores, eles não pertencem a nós não, eles pertencem a Deus. Né? Quando nós viemos aqui e entregamos eles ao batismo, por exemplo, a gente está mostrando isso, eu estou entregando meu filho ao Senhor. Né? Lá na frente, ele pode tomar a sua própria decisão, e aí é por ele. Mas enquanto isso não acontece, quem é responsável somos nós, porque nós entregamos a Deus. Então nós temos que levar os nossos filhos para mais perto de Deus. Então mesmo cristãos em pecado desfrutam a habitação do Espírito Santo. É correto isso? Ele está lá. Agora, se ele está apagado, se ele está triste, muitas vezes é por conta disso, por conta de uma vida na carne, por conta de uma vida de pecado. Mas ele está lá. E como eu falei semana passada, muitas vezes nos livrando, né, de coisas piores, pegando pelo nosso colarinho, tirando a gente de lá, para onde a gente estava indo. Né? Ele não deixa de habitar o crente. Olha o que diz Efésios capítulo 4, aqui no versículo 30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Essa palavra aqui, selados, é outra palavra que é o mesmo significado de adquirido, de comprado. Foi selado, está lá o selo. Selo ISO 9001 de qualidade. O selo do céu. Ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. Você... Isso acontece. Com Davi aconteceu. Nós falamos um pouquinho disso aqui, exatamente isso aí que acontece. Por exemplo, com a leitura da palavra de Deus. A gente não consegue ler a palavra de Deus por alguma né, circunstância. Né? Mas o Espírito Santo está ali. Né? Pode passar 1, 2, 3 dias, ele está ali, ó. Está faltando alguma coisa, está incomodando. Até na vida de pecado, pode estar em qualquer lugar aí no ambiente,
né? O Espírito Santo pode incomodar a gente a não estar ali mais, a sair daquele tipo de ambiente. Entre outras coisas, o Espírito Santo está ali. Mesmo que nós estejamos vivendo uma vida na carne, ele está ali, né? Apagadinho, né? Triste por conta da vida que nós estamos vivendo, né? Mas ele está ali. Ele nunca vai deixar de estar ali. Aí acontece o quê? Uma hora, né, as coisas, né, se abrem novamente. Né? A palavra de Deus é mostrada a você novamente, é pregada a você novamente. E aí ele volta a florescer. Né? Nós podemos passar certo tempo da nossa vida, né? Dias, meses ou até anos, desse jeito. Né? Mas aquele que foi comprado, uma hora, a hora de reconciliação dele vai chegar. O Espírito Santo que está ali, ele vai aflorar na vida da pessoa. É exatamente isso. Então a habitação do Espírito nos crentes atua como um selo. Né? É uma marca de propriedade que comprova os que forem salvos, que pertencem a Deus. É o selo. Cada um tem um selo. Né? E ninguém pode arrancar esse selo. Né? Nem com a unhazinha lá, ó, nem com nenhum tipo de produto. Esse selo não é tirado. Não é tirado jamais. Então lembre, comprado, adquirido, propriedade, selado, são todas palavras que significam uma coisa só. Né? Está ali e não pode ser tirado mais. Pertence não mais a você mesmo, pertence agora a Deus. Então, o momento em que o crente é selado com o Espírito, ele recebe a habitação do Espírito Santo. Quando que isso acontece? É na conversão. Foi falado um pouquinho aqui terça-feira passada também. Né? Na conversão acontece o quê? Justificação, a aceitação de Deus do pecador. Né? Então ali é o selo. Ali ele começa a viver a sua nova vida. Ali houve um novo nascimento. Ali houve a regeneração por completo. Né? E agora é passar a viver uma vida em santidade, porque o selo está ali. E o selo vai acompanhando a gente de acordo com a forma que nós vamos vivendo. Então, quando alguém crê em Cristo, é justificado, né? E imediatamente acontece essa habitação do Espírito Santo de Deus. Vamos ver esse texto de 2 Coríntios, por exemplo. 2 Coríntios 1, 21 e 22. Olha aí, ó. Outra palavra, novamente a palavra selou aí, ó, selar, né? A palavra penhor também é uma dessas palavras que nos garante que o Espírito Santo está conosco, né? Quem é a garantia? O próprio Cristo, né? Então sobre o tempo de duração, né? Como eu falei, a experiência cristã nossa, independente se tem 30, se tem 5 anos, né? O tempo de duração da habitação do Espírito Santo no crente coincide com o tempo total até o final da vida daqueles que serão redimidos da existência em meio ao pecado. Então nós temos aí a janela da vida. Você passou aqui 10 anos, né, até conhecer a Jesus. Daqui em diante, o Espírito Santo vai acompanhar você até o dia que você morrer. Então, até o dia que você morrer, você tem a necessidade de viver uma vida santa. Você não vive mais para você vive para Deus. Ó, 2 Tessalonicenses, aí, esse texto é interessante. Sim. Oi? Olha, nós falamos aqui agora, o Espírito Santo vai estar ali. Muitas vezes incomodando ela, trazendo à memória o tempo que ela viveu com o Senhor, livrando ela de ir por caminhos mais perigosos. Mas ele vai estar ali. E se ela realmente teve um encontro com Cristo, né, uma hora ela não vai resistir mais. Ela não vai viver mais, não vai estar mais entregue à vida que ela está vivendo. Ela vai retornar para o caminho do Senhor. Né? Mas o Espírito Santo está ali, ele não deixa de estar ali. Né?
se ela realmente teve um encontro com Cristo, né? Porque nesse encontro com Jesus, né, nós podemos ser enganados. Por quem? Por Deus? Não, por nós mesmos. Eu achei que eu entreguei minha vida a Deus, mas não entreguei foi nada. Eu apenas agi baseado numa emoção, né, ou agi baseado numa tendência, né? Esse, né, ele vai morrer, né, sem se arrepender dos seus pecados. Porque ele não entendeu qual foi o chamado de Deus. Agora, aquele que entendeu mesmo, ele pode passar aí dias, meses ou anos desviado, né? Mas se ele entendeu a mensagem, Cristo comprou e um dia ele será resgatado através da mesma mensagem que ele foi resgatado no início. Então, é outra coisa que nos mostra a certeza da salvação. Nós vamos chegar lá um dia na certeza da salvação, né? Nós estamos caminhando aí, né? Deus, Jesus, agora Espírito Santo. Nós vamos passar para a Bíblia depois, que muitas vezes nós não conhecemos a Bíblia direito. Nós vamos passar depois pela igreja, conhecendo a minha igreja. Às vezes você está na igreja presbiteriana, você nem sabe nem por que está na igreja presbiteriana. Aí depois a gente vai direto nas doutrinas da graça, né? Salvação, segurança da salvação, certeza da salvação, entre outras doutrinas. Está aí, né? Basicamente. Quem fica atento, né, ganha muito. 2 Tessalonicenses aí 2, 13 e 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e na fé na verdade, para o que também nos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus. Olha, nós somos chamados, né? Chamados mediante o quê? O Evangelho. Então a pessoa ouviu o Evangelho, foi chamado pelo Evangelho, né? Viveu a vida cristã ali, aconteceu alguma coisa na vida dela, em algum momento da vida dela, que ela, né, se encontrou mais alimentando a carne do que alimentando o Espírito. Aí chegou a hora que ela se desviou para o total. Mas o Espírito está ali. Se ela realmente foi chamada aqui pelo Evangelho, o Espírito está ali. E mesmo em meio ao pecado, uma hora ele vai reacender, né? De modo algum lançarei fora. Tem um pouquinho mais para frente. Tem mais um pouquinho para frente falando sobre isso, né? Então, a segunda coisa sobre o Espírito Santo, significado da habitação do Espírito Santo, é que ele afasta a carnalidade. Olha aí, ó. Nós não veremos mais segundo a carne, agora é segundo o Espírito. E como isso acontece, né? Nesse texto, o apóstolo recomenda andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Gálatas 5 é uma espécie de Romanos 8, é basicamente a mesma coisa falando lá. Ou seja, não andar controlado pelo pecado. Alguém pode abrir para nós, fazendo um favor? Até o 21. Então, qual que é a diferença do ímpio que está vivendo assim e o cristão que acabou se desviando e está vivendo na vida dessa aqui? O ímpio, ele vai viver, né, e não vai ter incômodo algum, né? O crente, ele vai ser incomodado. Essa é a grande diferença. Ô, meu diácono, aproveita que o senhor leu aí essa Bíblia, esse texto aí. Agora pega um copinho de água lá para o seu pastor, fazendo favor. Né? Então não se pode conceber que o crente, que é a habitação do Espírito Santo, viva em pecado. Né? Ele está vivendo na carne.
né? E quando isso ocorre, como diz Efésios 4:30, há o entristecimento do Espírito Santo. Ele está lá, mas ele está triste. Ele está lá, mas ele está apagado. Então, qual que é a nossa missão? Como salvos, comprados, lavados, remidos, adquiridos, selados, o nosso alvo de vida é agradar a Deus. O crente ele vai viver para isso aqui, agradar a Deus e não entristecê-lo. Conformando-se com este século? Não, é não se conformando com esse século. Transformando-se dia a dia, não profanando o santuário de Deus, que agora é o nosso próprio corpo. Então a nossa missão vai ser essa: agradar sempre a Deus. E quanto mais, qual que é o conceito de santidade? Santidade não é somente você se afastar do pecado, mas é você se afastar do pecado e se aproximar de Deus. Porque eu posso me afastar do pecado, mas eu posso também não me chegar perto de Deus. Eu vou estar vivendo a minha vida ali. Eu não estou progredindo na vida espiritual. Eu apenas me afastei do pecado. Eu não estou vivendo uma vida santa do mesmo jeito. Obrigado, viu, varão? Olha o que acontecia com quem profanasse o templo no Antigo Testamento. Alguém abre aí. Um em Levítico 15 e o outro em Números 19 a 20, versículo 20. Isso. Os filhos de Israel precisavam viver o quê? Uma vida purificada. Porque eles eram os escolhidos do Senhor. Números 19 e 20. No entanto, quem estiver imundo e não se purificar, este será eliminado do meio da congregação, quando contaminou o santuário do Senhor, água purificadora sobre ele não foi expedida. Quem fosse imundo, morte. Então, trazendo para o nosso dia hoje, a igreja está vazia. É ou não é? Praticamente vazia. Agora está ali a expressão, a água purificadora foi o quê? Aspergida sobre ele, vinda do alto. Isso faz relação com o Espírito Santo. Isso é para quem vive. O Espírito Santo que vem do alto. Ele é aspergido até nós. Isso é até um dos significados do que nós, por exemplo, batizamos por aspersão. Então isso mostra a necessidade de pureza na vida e no corpo. O templo vivo de Deus. Então o crente ele vai sempre se afastar da carnalidade. Por quê? Ele vai sempre buscar viver uma vida santa. E pecado, a gente imagina pecado o quê? Adultério é pecado. Hoje está na moda aí o homossexualismo, é pecado. O sexo fora do casamento é pecado. São pecados? São pecados. A mentira é pecado. Glutonaria é pecado. Entre outros aí que o irmão Nelson leu, é pecado. E muitas vezes a gente dá mais importância para um e menos importância para outro. Mas tudo é pecado do mesmo jeito. A gente matando a carne e vivendo uma vida de santidade, a gente vai buscar se afastar disso, não viver isso aí. Então, quem conta uma mentira e quem comete adultério, para Deus não existe, esse aqui pecou mais, o outro pecou menos. Estão pecando do mesmo jeito. Pode falar. Dependendo da mentira, né? E aí nós estamos falando da consequência. Agora, do pecado, não. Não existe pecadinho e pecadão. O pecado é um só. A mentira é pecado, o adultério é pecado. Agora, a consequência, quem será atingido com isso, aí
pode ser que para quem adulterou vai ser mais grave do que para quem contou apenas uma mentira, né? Aí, consequência, aí cada um arca com a sua, né? São escolhas da vida. Mas é isso aí mesmo, né? Então, terceira coisa sobre a habitação do Espírito Santo, né, é que ela nos garante valiosos benefícios. A pessoa que encontra com Jesus, ela não é mais a mesma. Ela é beneficiada com isso. Primeira coisa, com salvação. É o grande benefício que nós temos, né? Nós não vamos morrer eternamente, nós vamos viver eternamente, né? Mas ainda há outros. Isso aí, ó, se fosse só salvação, estava bom demais. Mas tem outros ainda, porque eu creio que o crente, ele é um ser em constante evolução. Ele nunca está parado no lugar estagnado ali, ele sempre está progredindo na sua vida cristã. Então são muitos. Oi? Desenvolvendo a salvação, com temor e tremor, como diz a palavra, né? Então são muitos aqui, tem pelo menos 10 benefícios aqui que eu anotei aqui, ó. Ele opera a libertação. Romanos 8 vai dizer o quê? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Antes éramos todos culpados, todos debaixo da ira de Deus, né? Todos precisando, né, de um Salvador. Agora não. O diabo não pode nos acusar, pessoas não podem nos acusar, porque não há condenação. Ninguém pode nos condenar. Pelo contrário, nós somos absolvidos, somos salvos. Então, já é um benefício, né? Uma nova vida está diante de nós. Tito, a gente vai abrindo um pouco dos textos aqui, ó. Tito 3:5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, né? Nova vida, né? É vida nova, exatamente, né? E é o que Jesus fala com Nicodemos, por exemplo, nesse texto aí de João 3, que ele precisava para herdar, nascer de novo, para poder estar na vida eterna, ter a vida eterna, né? Isso. Ó. Outro benefício, instala um novo crente como um membro da Igreja Universal de Cristo. O que é a Igreja Universal? Né? Não é a que a gente conhece aí, né? É de todos os tempos, né? O significado da palavra universal é católico, né? Também não é o que nós queremos falar aqui, né? Mas são todos aqueles que vieram antes de nós, que estão vivendo conosco e que viverão, né, acima de nós no futuro, né? De todos os povos, em todo o mundo, né? E independente se é presbiteriano, se não é, se é batista, se é assembleiano, é a igreja de Deus, é a igreja invisível. Que se falar, conhecendo a minha igreja, nós vamos saber mais sobre isso aqui. Uma vizinha minha lá em Aracruz uma vez falou isso comigo também. Eu vou lá na Igreja Mundial para ver se eu sou curada. Olha só, restabelece os relacionamentos. Qual foi o ministério que Deus deu para todos nós? Reconciliação, né? Então nós éramos inimigos, fomos reconciliados com Cristo. Agora nós somos agentes de reconciliação. Agora, crente que, né, estou ali magoado com o irmão, né, eu não gosto do irmão, né, entendeu alguma coisa da palavra de Deus? Né? Provavelmente não, porque além do relacionamento com Deus ser restabelecido, com as pessoas também deve ser. Né? Uai. Aí é complicado, né? Aí é complicado, né? É mesmo aquela situação, né, da namorada, né? Eu terminei com ela, né, perdoei ela, por exemplo, mas não sou obrigado a viver com ela, né? Aí quebra nós, né?
Da certeza da ressurreição. Olha só, um dia nós vamos ressuscitar com Jesus. Por quê? Porque nós somos comprados. Porque nós, selados, vivemos agora a vida com Cristo. Confirma para o crente que ele pertence ao Senhor e é um herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Texto que nós já vimos aí em Romanos, capítulo 8. Né? Então está lá para nós. Vinde benditos de meu Pai, para o lugar que foi preparado para vocês lá antes da fundação do mundo. Para quem que é esse lugar? Para os crentes que vão ressuscitar no dia final. Produz o querer e o realizar o bem. Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Nós somos pessoas más, pecadoras, mas pela graça de Deus nós podemos fazer alguma coisa boa. Né? E somente pela graça de Deus. Né? E são aí as nossas boas obras. Né? Se não for fruto da fé, não adianta nada. Nem a fé sem as obras, nem as obras sem a fé. Então faz superar o desespero humano. Olha só, aquela pessoa que é habitada pelo Espírito Santo, que está vivendo uma vida de intimidade com Deus, ao receber, por exemplo, uma notícia ruim, ela vai reagir de uma forma diferente daquela que está vivendo assim sua vida alimentando a carne. Porque ela sabe quem é o alívio, quem é o consolo, quem é o conforto, né? Onde encontrar, né? Isso tudo. Né? Não estou dizendo que a gente não vai se desesperar, né, ao receber uma notícia ruim. Cada um vai reagir de uma forma. Né? Mas nós podemos, através da intimidade com Deus, da intimidade com o Espírito Santo, agir de maneira diferente. Né? Produz santificação, aí não precisa nem falar, né? Quem está com o Espírito Santo deve viver uma vida santa, é um outro benefício. Né? E é melhor viver uma vida santa, né, do que viver uma vida na carne. Né? Porque sem santidade é ninguém. Ninguém vai ver a Deus. Olha aí, ó, dá dons espirituais. O que são dons? Dons são diferentes de talentos. Né? Habilidades dadas por Deus para que se possa servir ao reino de Deus. Isso é um dom, né? Para que o crente possa edificar a igreja e servir ao Senhor de forma eficaz para a sua glória. Que eu venho falando aqui, cada crente tem um dom. Às vezes a gente ainda não descobriu que dom é esse, porque a gente não buscou, não orou para buscar qual que seja esse dom. Né? Mas nós temos. Não existe crente sem o dom. Né? Porque é presente de Deus para nós. Outro benefício, ajuda o crente a entender e aplicar a palavra, a escritura, em sua vida diária. 1 Coríntios 2, 12. Alguém lê fazendo favor? O que Deus nos deu gratuitamente? Está aqui, está aqui no meu celular, está aqui no meu tablet, está na Bíblia de vocês aí, está na nossa mente, né? Mas só está aqui porque o Espírito Santo nos ajuda. Aquele texto que nós lemos não entendemos nada. Né? Por nós mesmos nós não vamos entender mesmo não, mas nós podemos entender por meio do Espírito Santo. Lembra lá em João que Jesus fala que o Espírito iria ensinar aos discípulos tudo aquilo que ele havia falado até aquele momento? Né? É assim que o Espírito age na nossa vida. Né? É a iluminação do Espírito Santo. Lá no Conhecendo a Minha Bíblia, nós vamos ver o que significa isso. Enriquece a vida de oração do crente e intercede por ele em oração. Entendeu esse texto de Romanos 8, 26 e 27? Também o Espírito ajuda as nossas fraquezas,
porque não sabemos o que havemos de pedir como convém.